Bem, uma boa noite a todos. Vamos ver se está tudo funcionando. Opa! É isso aí, som funcionando. Vamos ver se estamos bem posicionados. Qualidade é a ruim de sempre, mas não tão ruim. Dá para ler. Ok. Hoje a ideia da nossa live é revisitar o que nós já vimos aqui no meu Facebook, o histórico da Itália, Espanha e da própria China. Como é que eles saíram ou estão saindo da crise do coronavírus, né, causado pelo coronavírus. E também se nós estamos na inflexão da curva do Brasil, se já estamos chegando lá. Eu já disse em live anterior que nós só teremos uma visão melhor na sexta-feira, mas vamos acompanhando dia a dia. Se for chegar na sexta-feira, hoje, quarta-feira, já fornece números melhores, né? E quinta e sexta são os dias que melhor fornecem os dados, por já não ter efeito da subnotificação, como foi o de São Paulo, como veremos daqui a pouco. Vamos lá, então. Opa. Ok. Vamos avançar. Alguma coisa mudou aqui. Mudou. Deu uma pane no meu vídeo. Vou ter que fazer um pequeno ajuste. Ok. Ao vivo é mais gostoso, né? Vamos ver se estamos ok. Beleza, perfeito. Eu estou usando o botão da pior, que fornece o pior resultado. Ok, dá para ler? Ok, dá para ler. Antes de passarmos ali, vamos dar uma espiada de novo na letalidade dos países que estão apresentando dados muito altos. Eu já falei ontem e anteontem, já postei no meu Facebook, que temos esses países aí, ó. Eu eliminei os países com pequena população, os países que não testam muito. Então, nós estamos aqui com uma quantidade de países que testam e com outras características. Como nós podemos ver aqui, ó, a França, que é um país de primeiro mundo e rico, e Europa, né, está com, e que testa bem, ó, 20, como é que é mesmo? Se é por milhão, então dá 2% da população, né? Aqui vai dar 8% e a Itália 7%. O Reino Unido 8%. Então, eles testaram aí uma quantidade razoável da população, para uma população de 65 mil milhões de habitantes, né? Um terço, um pouco menos, né, de um terço do Brasil, né? E eles estão aqui, ó, com uma letalidade de quase 19%. Lembra que no início da crise, a China nos passou a informação de que a letalidade era de 3,5%, o que já seria uma coisa terrível, né? Eu vou até anotar aqui, ó, que na próxima live eu pretendo colocar a letalidade da gripe e de outras aí, né? Ok? Então, amanhã, vou ver se eu faço uma live também mostrando essas informações. A Bélgica, que é um país pequeno, né, como Portugal, e a Suécia, a famosa Suécia, também 10 milhões de habitantes,
e nós estamos com uma letalidade de 16%. A Itália, ó, 14%. E a Itália nos assustou muito, que é o país que temos como exemplo, né, para nós. E desses 8 países que aqui estão, né, é isso? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 8 países que aqui estão, só o México não é da Europa, é aqui da América, né? E todos eles, ó, com uma letalidade maior que 10%. E nós não vamos dizer que esses países aqui ricos, europeus e organizados, não estão fazendo testes adequadamente. Então, apesar de que tem aí o pessoal que diz que não é nem 1%, os dados aqui nos mostram outra coisa, né? Vamos no próximo aqui para ver mais alguns países, ó. A Espanha, o Equador, né? Olha que coisa, ó. O Equador ele teve 3.600 mortes e empilhou corpos nas ruas, né, de Guayaquil. Não é uma coisa inacreditável? Quem pensa assim, quem olha, fala: não, morreu um mundaréu de gente. Não, morreu pouca gente. É que esse pouco é muito para o sistema funerário, sistema de saúde, etc., né? Então, o muito ou pouco, ele depende muito da capacidade, da infraestrutura do país, né, ou da localidade. Por isso que São Paulo, com altas taxas aí de gente morrendo, né, dentro do país, você não vê nenhum problema, né, entre aspas. Inclusive, os nossos hospitais estão tranquilos, né? Tranquilos, entre aspas, né, claro. Eles não estão saturados, é isso que eu quero dizer. A Suíça, né, eu marquei ela aqui em amarelo para que vocês saibam. O menor país que eu usei para fazer essa comparação é a Suíça, que tem 8 milhões, pouco mais de 8 milhões e meio de habitantes, né? Ok? E aí vai diminuindo, né, a letalidade até chegar ao Japão também, ó, até chegar no Brasil. É que coisa interessante, né? Na década de 80, a população do Japão era igual à do Brasil, né? A nossa cresceu e a deles não, não tanto, né? E vamos lembrar que, como é que era a música mesmo? 90 milhões em ação. Em 1970 nós tínhamos aí 90 milhões de habitantes, né? E o Japão nessa base também. Eles aumentaram um pouco em 50 anos aí, né? E nós aumentamos praticamente mais que dobramos, né? Só uma curiosidade. Mas vamos esquecer agora a letalidade, que é um mistério ainda para os cientistas explicarem. E por enquanto não tenho visto nenhum tipo de comentário ou coisa do tipo, né? Inclusive, se alguém, algum colega do INPE, ou mesmo quem gosta de pesquisar aí, estiver acompanhando ou assistir depois e tiver informações, algum paper, alguma notícia em algum jornal de credibilidade, né? Manda aí para mim, por favor. Muito bem, vamos continuar. Dá até para ler os números, até que hoje não está tão ruim a transmissão. Bom, aqui sempre tendo em mente, né, que nós temos como meta, pelo menos sempre foi acreditado, e a China, né, nos mostrou, a Itália, a Espanha, que o lockdown, né, a quarentena total, é que realmente funciona, né? Mas alguns países, o Brasil inclusive, está brigando aí na parcial, né? Os Estados Unidos na horizontal e nós aqui na voluntária, não obrigatória, com índices que não passa a 50% de adesão, né? E uma coisa curiosa, né? A gente não pode alegar que é o clima, porque onde
o vírus, né, está mais se alastrando são nas regiões quentes do Brasil. A despeito do que o general falou, né, o infeliz, ele esqueceu, talvez seja a idade dele e o cérebro esteja pifando, ele acha que o Equador, sei lá, está perto ali da Bahia, né, quem sabe. Ele não tem olhado o mapa ultimamente. Apesar de que um militar deveria ter o Brasil na memória, né? Se nós que não somos militares temos o Brasil, sabemos muito do Brasil, né? Um militar por ofício deveria saber muito mais. Mas vamos lá. Tendo aqueles países em mente, quem venceu está vencendo. Lembremos que sempre com isolamento social maior que os 70%, que é a nossa meta, a meta que nós não conseguimos. Muito bem. A China. A China é onde começou, onde também eles perderam o controle. Eles não acreditaram, né? O governo não acreditou, puniu aquele médico, etc, etc. Todo mundo já conhece a história. Mas vamos ao que interessa. Começou em dezembro, mas no dia 23 de janeiro é que entrou o lockdown para valer. Eles realmente tiveram um susto, né, vamos dizer dessa forma, nesse dia, e só morreram 8 pessoas. Só 8 pessoas. Eles fizeram aquela quarentena total deles lá, né, aquele confinamento rígido, ninguém podia ir para a rua, comida, inclusive, tinha lá equipes que forneciam, etc, etc. Foi realmente um negócio assustador. E mesmo assim, ó, escalou aqui por quantos dias? 2 semanas. Não, 21 dias, né? Praticamente 20 dias, na verdade. É isso? 20 dias de subida. Aí ele parece que ficou até aqui, né? Aqui parece que forma um platô, né? Até o dia 23, quando foi registrado a maior quantidade. Parece, mas não é. Quando a gente faz a média semanal, olha, eu estou trabalhando em como filtrar esses dados de tal forma que a gente possa extrair alguma informação confiável, sabendo de antemão que esses dados eles não são assim tão confiáveis. Então nós temos que fazer assim um estudo muito cuidadoso, cauteloso, tendo isso em mente, que esses dados que nós coletamos, eles têm alguns erros aí intrínsecos, como por exemplo, o que acontece nos países aí fora, para cada coronavírus, né, para cada morte por coronavírus, existe uma outra morte de síndrome respiratória não identificada, e aqui no Brasil é de 2 para 1. E por que que ela não foi identificada? Porque, em primeiro lugar, esses testes eles têm muitos erros. Muitos erros. Então, se eles têm muitos erros, e dependendo do fabricante, vai até 40%, 40% é metade, pô. Então, imagina, não dá nem para fazer testar a população inteira. Por quê? Se com 40% de erro, o que que eu vou fazer com esses testes? Tem que ter uns estatísticos muito bons para a gente realmente conseguir fazer alguma coisa. Por isso que se faz o lockdown, né? Quando você perde o controle, todo mundo é suspeito de estar contaminado. E se todo mundo está suspeito, fecha tudo. E nós aqui estamos contando com a boa vontade divina. Parece até que está dando certo, né? Apesar da quantidade alta de mortos, era para ser muito mais, era para ser aqui nos Estados Unidos. Olha a China, ela demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas para conseguir chegar em uma morte. E de lá para cá tem aí um ou outro lugar, parece que já tem
uma nova cepa, né, uma mutação do vírus. Então, temos que continuar observando a China com bastante cuidado. E aqui, ó, parecia que era assim 2 semanas de platô, né, de teto. E na verdade, ó, foi só um. E deu uma queda, ó, queda brutal no início. Que é, eu volto a falar, isso aqui é um decaimento exponencial. Você pensa, ó, puxa vida, 2 semanas caiu de 120 mortos, caiu para 38, 40, né? Um terço. Mais 2 semanas acaba. Não, né? Isso aqui é uma exponencial. Nós temos que pensar sempre. Se você pensava quantos dias demora para dobrar, aqui você pensa quantos dias demora para cair para metade. É igual o decaimento radioativo, né? A meia-vida de um elemento radioativo. Pesquisa aí que vocês vão. É uma área muito bacana do conhecimento humano. A Itália. A Itália, ó, o primeiro morto, a primeira morte na Itália aconteceu em 21 de fevereiro. Acho que alguns dias depois do carnaval, né? Dá para ver? Tá ruim. Deixa assim mesmo, né? Aí, ó, 17 dias depois, eles declaram o lockdown. Tem aquela história do Milão, não pode parar, né? Parece que o prefeito de lá era assim, né? Era meio irmão do nosso presidente. E aí começou a morrer gente pra caramba, 97 nesse dia, 138. Ó, quando anunciou 138, eles fecharam. Apesar de que naquele dia foi bem menor, foi um pouco menor, né? Mas aqui, ó, eles pararam com isso daqui no dia 9 de março. E assim eles ficaram ainda, ó, 18 dias escalando a montanha. Aí entraram num platôzinho aqui e começou a cai um pouquinho, aí tem aquela subnotificação, ó, pode ver que vai sempre assim, ó. Vamos ver o próximo gráfico? Ficou muito claro, né? Vocês não vão enxergar. Eu coloquei aquele gráfico lá atrás, eu coloquei ele na forma, né, de linha, ó. Ele tá aqui oscilando, mas isso daqui tá publicado aí na minha no meu Facebook, na minha timeline, né, no meu Facebook. Então vocês podem olhar com bastante atenção esse gráfico. Ó. Ele vai aqui dar uns picos, tal, você nem sabe, né? Você nem imagina quanto que tá a média disso daí, né? E a média ela é comportável. E aqui vem caindo, ó, a Itália, volta lá, ó, de 27 de março, abril, maio e junho. Estão entrando no terceiro mês, ó. Eles caíram lá dos 814 na média daquela semana e estão agora na média dessa semana que ainda não terminou, em torno dos 71. E a passada, ó, foi 78. Será que vocês conseguem ler aí? Se não conseguir, entra no meu Facebook, procura aí que tá aí. Tá ok? E talvez alguma das coisas que eu estou apresentando aqui eu vou publicar. A Espanha. A Espanha teve aquela correção de quase subtrair 2.000 mortes, né? Aí compensou aqui, teve um dia que foi 600, o outro que foi 280, e parou. Parou no dia. Puxa vida, eu acho que tá no outro gráfico. Vamos aqui primeiro, ó. Eles fizeram o lockdown aqui, no dia 14 de março, que foi quando deu aquele susto nos nossos governadores, né? A Itália, ó, a Itália foi antes, 23 de janeiro. Opa, desculpa. Aqui, ó, 21 de fevereiro.
quase um mês depois da China. A Espanha, ó, 14 dias não, 21, 3 semanas depois, né? Eles também tiveram aquela graça lá, né, que não vai parar. Aí tiveram uns problemas em diversas cidades, né, da Espanha. E fizeram lockdown aqui com 63 mortos no dia 14 de março. E subiram até o dia 2, ó, de abril, quando registrou-se 961 mortos. Bastante gente, né? Para um país ainda. Qual é a mesma população? 45 ou 60? Opa. Espanha, 46, 47 milhões, né? É, um quarto da nossa, um quarto, quase um quinto, né? Pois é. Então aqui nós temos a Espanha, no dia 2, e aí eles vão também caindo aqui, ó. Vão oscilando, oscilando e zeraram. Zeraram no dia 3 de junho. 3 de junho. Isto. 3 de junho agora. Né? E olha que coisa, ó. Eles deram saltos aqui para subir. Eles praticamente tiveram 2 semanas de platô. Talvez nós tenhamos também 2 semanas de platô. Vamos ver o que acontece. Sexta-feira a gente descobre, depois das semanas seguintes, né? Nós vamos ver se vamos realmente cair, né? Se é a nossa inflexão. Então, ó, 9 semanas e eles zeraram. É bom, né? Não é ruim, não. Os Estados Unidos, a gente põe aqui, ó, porque os Estados Unidos, eles estão indicando realmente que estão caindo, né? Há uma oscilação brutal aqui entre o menor e o maior, ó. Subnotificação também, provavelmente, mas aqui no caso deles, até parece que é pior que o Brasil, né? Muito pior aqui a desorganização deles, né? A incapacidade de fazer conta de somário também. Não é só privilégio dos brasileiros, não, dos generais brasileiros. Nós não, nós sabemos fazer conta de somar, né? Olha só, eu peguei aquele gráfico aqui, passei uma reta, né? Que está aqui em vermelho, bem suave, e traçamos aqui as médias semanais, de 7 dias, né? E aí nós temos aqui a nossa rampa. E eles estão na 8ª semana. E parece que estão tendo aqui uma queda. Parece brutal, mas agora eu estou observando, ó, sempre no início da semana, ó, tem uma queda brutal. Então, isso daqui até sexta-feira, ou sei lá, mais alguns dias, não, ó, a gente pode perceber, ó, que eles ficam mais ou menos uns 3 dias em queda e 4 dias em alta. Ó, que legal. É bacana, né? Ó, você vê que tem um comportamento, realmente, isso aqui deve ser o fim de semana, não tenha dúvida. E aqui, ó, nós estamos também, tivemos a queda brutal aqui, e provavelmente vai ter aqui uma subida, ó, já teve, ó, 1093, aí deve ter mais uns números altos, mas está caindo de qualquer forma, né? Teve umas quedas boas, aí deu uma quedinha pequena. Se não estiver tendo uma segunda onda, talvez aqui se estabilize aqui em 1000 ou então 900 e alguma coisa. Atualmente a média está apontando 700, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o Brasil? Será que teremos mesmo inflexão? Olha, ontem
parecia uma boa notícia para São Paulo, né? Hoje parece que é uma boa notícia para o Brasil. Olha aqui o gráfico de 7 dias, começando de hoje. Então, hoje é quarta até quinta-feira da semana passada, depois de quarta da outra semana até quinta-feira, assim por diante, né? De 7 dias. E fazendo aí as últimas 4 semanas, olha só que beleza. Nós estamos subindo aqui o patamarzinho de 2,8%. É praticamente a mesma coisa, né? Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que com os dados de ontem, em que parece que ontem o general ele acertou os dados de anteontem, o que é normal, né? São Paulo também acontece isso. Ontem era 4,7%, ó. A rampa aqui, ó. Consegue enxergar? Vou deixar parado aí uns 10 segundos para a imagem estabilizar. E vocês conseguirem enxergar esse salto. E agora, ó, volta lá para anterior. Ó, a rampa ficou bem pequenininho, ó, quase 3%. Ok? Ok. E São Paulo? São Paulo ontem estava negativo, né? Mas hoje deu um leve aumento. A plataforma aqui, ela subiu 1,4, 1,5% praticamente, né? Ontem era menos 2,7. Então, vamos ver o que está acontecendo com São Paulo. São Paulo dava mais mostras de que iria ter a inflexão da curva. É, vamos torcer. Amanhã eu não sei se serão dados subnotificados, então os dados de amanhã não serão muito confiáveis, né? Feriado é uma tristeza. Apesar de que em São Paulo não será, né? Mas a maioria das cidades não antecipou. Então, nós teremos metade da população de São Paulo sem feriado, ou mais da metade, né? Vai saber. E então o dado de amanhã, eu provavelmente eu nem vou levar muito em conta isso. Mas ainda assim, ó, se a gente pensar bem, ó, ainda está aqui um platô, né? Se confirmar esse valor, tem grande chance de estar realmente ou na inflexão ou próximo. Vamos torcer. É isso aí. Eu acho que por hoje eu ainda pretendo postar no Facebook mais algumas dados aqui, algumas informações que eu comecei a observar, mas eu preciso calcular. E como demora, não daria para apresentar aqui, mesmo porque nós temos que acompanhar o jornal, né? Afinal de contas, o Brasil é um país em que coisas acontecem. Impressionante. Então, aí um bom feriado para todo mundo. Nós poderemos, eu espero fazer alguns modelos aqui para ver se eu extraio mais alguns resultados para as nossas análises. É isso aí. Uma boa noite então para todos. Até amanhã, se Deus quiser.